Bom dia, pessoal. Começamos o segundo episódio agora do podcast Expresso da Educação. Eu sou Andressa Lopes, servidora do município de Campos dos Goytacazes, da Prefeitura. Né? Então, estamos aqui com esse programa para poder desmistificar as legislações da educação. Operador, o som tá ok aí? Tudo certinho? Então, tá bom. Vamos estar falando hoje sobre uma lei de campus que deu grande visibilidade aí nos últimos 2 meses, que é a Lei 9532, que fala sobre ideologia de gênero. Hoje a gente está aqui com a presença da Tânia Mara, professora, e do Leandro Bittencourt. Eles vão se apresentar um pouquinho para contextualizar vocês, né, da nossa participação aqui e, enfim, de todo o tema. Tânia, bom dia, tudo bem? Bom dia, eu sou a professora Tânia Mara, sou de Campos, mas hoje atuo no município de São Fidélis e estou hoje participando do podcast. É isso aí. Leandro, bom dia, muito obrigada. Já falar que, assim, estou extremamente nervosa, enfim, a gente está numa correria de final de ano, professores, então, nem se fala, fechamento de diário. E Leandro aceitou de última hora, mas tem um acúmulo grande sobre o tema. Leandro, você pode se apresentar para a gente? Claro. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o programa. Eu sou Leandro, sou psicólogo, servidor do município também, e atualmente eu atuo no ambulatório de atendimento à população LGBTI+, do município de Campos. Ah, que maravilha! É aquele novo ambulatório que abriu? Isso, tem 6 meses que abriu. Que lindo! Gente, eu nem sabia dessa informação, muito bom saber. Depois a gente pode fazer um programa específico para falar sobre a questão de saúde mental, saúde física. Seria e falar ótimo. Do ambulatório. Vamos fazer então. Perfeito. Quer falar um pouquinho sobre o seu trabalho? O ambulatório, na verdade, eu venho de um trabalho já aqui no município, desde que eu assumi o concurso, né, de trabalho com saúde mental especificamente, atenção primária, os serviços CAPS, né, e agora mais especificamente nessa empreitada de um serviço especializado para a população LGBTI+. Você tem uma pesquisa também na área? Também, uma pesquisa que eu fiz no meu mestrado, eu fiz especialização em mestrado na Fiocruz do Rio, né? E aí o meu mestrado, o tema foi sobre ideologia de gênero no antigo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né, durante o governo Bolsonaro. Nossa, que desafio. Foi um desafio bem grande. Mas muito importante também, e muito importante Sim. entender esse momento, o que foi esse momento, e desmistificar essa ideia de ideologia de gênero, que é alguma coisa que, no senso, para mim também era uma questão, eu não entendi exatamente o que se dizia quando se falava disso. Então, acho que foi super importante compreender e espero poder compartilhar isso aqui hoje com vocês. Perfeito. Ismael está nos ouvindo. Nós temos hoje uma presença ilustre também, né, de um profissional e político atuante direto de Brasília. Ismael, você nos ouve? Ouço bem. Ah, muito bom. Maravilha. Então, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco das suas participações aí ativas na política, a sua formação. Bom dia a todas e todos. Eu sou Ismael Lopes, sou psicólogo, teólogo, atuo com articulação parlamentar a partir do movimento chamado Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Sou membro do Conselho de Participação Social da Presidência da República. Dentro do Conselho, atuo na Comissão de Política de Participação Social, né? Nós estamos tentando organizar a participação social e ampliar a participação social no Brasil. E faço articulação com o Parlamento e governo, né? A partir não só da frente, mas de outros movimentos como a União por Moradia Popular. E seguimos nessa luta tentando contrapor ao discurso hegemônico da frente evangélica, né, da frente parlamentar evangélica, enfim, nos colocando como uma outra voz, dizendo que eles não representam os evangélicos como um todo, né? Eles são um grupo, como muitos grupos diversos entre evangélicos e evangélicas. Perfeito. Então, vamos lá. A gente ainda está, por enquanto, sem vinheta, né? Mas vamos entrar, então, na reflexão do dia. Vamos entrar no quadro aí BO do dia. E o BO do dia de hoje,
que já vem se arrastando há alguns meses, é justamente esse debate aprofundado sobre a lei de ideologia de gênero em campus, né, em diferentes perspectivas. A gente trouxe aqui uma professora, trouxemos um psicólogo estudioso com acúmulo acadêmico, né, e também a questão de um teólogo, né, cristão, que influencia aí, então, nas políticas públicas, não só municipais, mas em âmbito federal. Vou contextualizar um pouco. Essa legislação 9532 foi publicada no dia 23 de outubro de 2024, né, na Câmara Municipal, e ela tem a seguinte prerrogativa: fica assegurado aos pais e responsáveis o direito de vedar, de proibir a participação dos seus filhos ou tutelados, que são aqueles que eles são responsáveis, né, em atividades pedagógicas relacionadas à ideologia de gênero, realizada nas escolas públicas e privadas localizadas no município de Campos. Então, parágrafo único. Para fins desta lei, atividades pedagógicas relacionadas à ideologia de gênero são aquelas que abordam temas relacionados à identidade de gênero, orientação sexual, diversidade sexual, igualdade de gênero e assuntos similares. É assim, tão estarrecedor que a população pode não ter entendido. Por quê? Foi trazido numa narrativa através do prefeito, porque normalmente a população não acompanha as votações na Câmara, não é uma cultura, né? Não é divulgado, né? Promovido e incentivado que a população acompanhe a Câmara, porque parece que quem está lá tem um assunto à parte, diferente daquilo que é do cotidiano, coisa que não é verdade. A Câmara vota tudo aquilo que vai influenciar na sociedade. Então, é muito importante que os pais, que a sociedade no geral, até quem não tem relação com a política direta, com a escola pública, mas que esteja ali acompanhando, porque tudo isso se reflete no exercício da cidadania. É naquilo que vai construir as legislações, elas vão determinar a nossa convivência em sociedade. Então, é muito importante, além de saber o posicionamento daqueles que vocês colocaram enquanto sociedade na Câmara, é importante entender como é que vai se dar dali para frente a convivência na sociedade, né? Então, quando a gente vê, eu fico arrepiada só de pensar os casos absurdos ontem, se eu não me engano foi ontem, sexta-feira, ou quinta ou sexta, que houve a primeira audiência do julgamento do feminicídio que aconteceu, né, onde um filho assassinou a sua própria mãe, né? Então, quando a gente fala gênero, um grupo político utilizou essa palavra para trazer medo, para criar um fantasma que não existe. Por quê? Quando você cria um fantasma, quando você cria um inimigo em comum, você junta muitas pessoas sem precisar explicar o que é. Só traz aquilo como inimigo e todo mundo se junta para combater. Então, a nossa função aqui é conversar, dialogar com a população, trazer com palavras simples o que essa lei significa para a nossa vida. Então, a gente está falando que houve agora um feminicídio absurdo, né? E por que feminicídio? Porque é simplesmente pela condição de que aquela pessoa é uma mulher. Por ela ser mulher, socialmente no nosso meio, ter sido colocada como a mais frágil, ela é colocada como aquela fácil de dominar. Então, por muitas vezes, essa mãe, essa mulher foi dominada, né, por aquele filho, chegando ao absurdo e ao extremo de um assassinato. Então, foi agora essa semana a primeira audiência, e isso se retrata uma violência de gênero, que é específico pelo caso do gênero dela ser feminino. Então, como que nós, com um aumento absurdo de feminicídio na nossa cidade, com casos gritantes, que toda a população está aí conversando e se assustando e querendo entender como se proteger, como alertar outras mulheres, como que
que isso dentro da escola não vai ser debatido? Né? E traz a legislação, traz como multa. Tá aqui, multa de UFICA, até 10 UFICAs, que eu vou me dar o direito de dizer que eu não sei o que é, gente. Você sabe Também o que é? Não, então. Pesquisem. Quem estiver assistindo online, por favor, pesquisa, coloca nos comentários pra gente, por favor. Enfim, já coloca aqui até pra gente não saber o valor, né? Mas, enfim. E aí coloca como multa se você falar sobre isso nas escolas. Então, é de uma revivência, de uma violência. Você está violentando novamente aquela sociedade que foi vítima de violências absurdas de gênero. Então, assim, essa legislação, a gente ainda vai se aprofundar com relação à constitucionalidade, que o que é isso? Se ela segue a Carta Magna da nossa, né, sociedade, que é a Constituição Federal, as leis que regem todo o Brasil, se ela está em conformidade com a Constituição. Né? Falando dessa forma, explicando sobre esse impedimento de você falar sobre um feminicídio, a gente já percebe aí claramente muita coisa. Mas a forma como ela é trazida para a sociedade, né, dificulta esse entendimento. Então, a gente vai aqui desmistificar cada parte, vamos falar um pouquinho sobre a importância de falar sobre esse tema nas escolas, sobre o que o prefeito pode e não pode fazer. Porque a gente pensa assim, uma instituição enquanto prefeitura só vai fazer aquilo que está dentro da legalidade, porque senão vão ter um pesar muito grande, vão ter uma represália, enfim. Nem sempre. Por isso que a gente precisa que a população esteja atenta para denunciar questões que interferem direto no nosso direito de cidadania. Vamos ver como que a gente vai fazer aqui. Vamos começar com Leandro, falando um pouquinho sobre os impactos, né, da discussão e do assunto de gênero no respeito e no trato da sociedade. Né? Como que a gente falar ou não falar impacta na saúde mental de outras pessoas. Eu não sou da comunidade LGBT, por isso, então, eu não tenho que falar, eu não tenho que saber, eu não preciso, eu não faço parte. E aí, qual é a minha participação enquanto cidadã nesse tema? Eu acho que eu não preciso aprender. Preciso, Leandro? Por que eu precisaria aprender, então, sobre essa questão de gênero? Isso é uma boa pergunta, né? E eu acho que é interessante a gente falar que quando essa discussão de ideologia esse termo, né, ideologia de gênero é utilizado... Esse é um termo correto? Não, esse é um termo falso, né? Esse é um termo que foi, assim, se a gente for pensar em termos científicos, é um termo legítimo do campo religioso. Então, vamos lá, só para eu entender um pouquinho. Ideologia de gênero. Isso é um assunto pedagógico? É uma metodologia de ensino? Ideologia de gênero? Não, não é. Esse termo ideologia de gênero é um termo cunhado pela Igreja Católica dos anos 70 até os anos 90 ali. Se produziu toda uma literatura que, de certa forma, atribui à mulher esse lugar, né, do sagrado, dessa função que seria natural, da maternagem, do cuidado com a família, né? De certa forma, reafirmando esse lugar da mulher que é instituído socialmente como algo natural e divino, né? Então, qualquer discussão que coloque a mulher num outro lugar, né, que vá reivindicar direitos, que vai reivindicar um outro lugar social, seria vista, do ponto de vista religioso, como ideológica, né? Então, esse termo ele foi sendo discutido no campo religioso, e no campo religioso, problema algum, né? Assim, eu acho que a religião ela tem toda a autonomia para discutir e criar seus dogmas, legitimar seus dogmas, seja lá qual for a religião. Mas, num determinado momento, isso vem para o campo político, né? Isso ganha o campo social. E aí, no Brasil, tem um período muito específico ali, que é mais ou menos a partir do ano de 2013. Então, tem pouco mais de 10 anos que esse termo ele chega no cenário político brasileiro, né? Ele ali, 2010, mais ou menos, circulando ali no âmbito global, mas ele explode mesmo, assim, né? Chega
para o conhecimento popular ou desconhecimento popular, né, que a gente pode dizer, em 2013 no Brasil. Então, desculpa te interromper o seu raciocínio, mas então a gente pode dizer que o nome ideologia de gênero é uma construção social e política, né, que significa papéis e expectativas que uma sociedade atribui, então, às pessoas com base no sexo delas. Na verdade, ideologia de gênero é uma construção... Esse termo é uma construção religiosa. Que é apropriada pelo campo político para justificar determinados pensamentos, condutas e até legislações como essa que a gente está discutindo aqui hoje. De certa forma, para impedir, né? Produz esse, como você falou, esse espantalho, esse fantasma moral, né? Em torno da discussão sobre gênero, né? E é interessante porque a população LGBTI+, fica sendo pensada como a população, digamos, mais interessada em discutir essa questão, mas as mulheres são um grupo mais interessado em discutir ideologia de gênero. Sempre que eu falar ideologia de gênero, tá, gente? Eu acho que a gente pode falar aspas, assim, né? Vamos para a gente contextualizar a população e até desmistificar esse termo. Então, ideologia de gênero a gente pode cunhar aí como um termo religioso. Sim. Religioso e hoje político através da inserção da religião cristã na política, utilizado pelos conservadores. Sim, e é um termo que a gente chama que é um termo criado, usado para criar pânico moral. Perfeito, Leandro, perfeito. Então, a gente pode dizer, então, que já está consumado no âmbito político que ideologia é um termo pejorativo, utilizado, então, para criar um pânico na sociedade e um inimigo em comum. Exatamente. Inclusive, a própria ideia de ideologia, né? Porque as pessoas que falam em ideologia de gênero não assumem que seus discursos também são ideológicos. Perfeito! Ideologia seria uma doutrina. Sim. Né? Então, o que traz muita diferença na cabeça dos pais e um medo, tudo bem, você tem um medo ali, você está participando, pais e mães que são participativos, porque a gente vê hoje na escola que é difícil, né? Mas vamos lá. Esses pais, eles têm um medo que é justificável porque foi criado o medo, né, através dessa palavra ideologia. Então, a gente pode dizer que quando a gente fala do conceito, quando a gente explica essa palavra, né, a gente consegue separar o que é pânico moral e política e o que a gente está falando aqui como feminicídio, a violência contra a mulher, inclusive a violência contra pessoas que não são consideradas não binárias, né? Pessoas que têm outras perspectivas. Então, assim, não é típico da comunidade LGBT. Né? Falar sobre cidadania, é falar sobre as desigualdades, né? Que é o papel fundamental e social da escola, né? Sim, e é interessante destacar que esse termo, ele os dois termos, quando você junta ideologia e gênero, isso cria um termo duplamente falso, né? Primeiro porque ideologia, a gente não pode falar ideologia. A gente sempre vai pensar em ideologias, né? São muitas definições de ideologia, muitas concepções, né? Tem um autor que chama Terry Eagleton, ele escreveu um livro inteiro recolhendo definições sobre o que seria ideologia de várias pessoas. Ai, perfeito. Ao longo inclusive o nome do livro é isso, o que é ideologia, né? Onde ele faz um apanhado de vários autores. E gênero também, porque as pessoas que defendem essa noção de ideologia de gênero, sempre com muitas aspas, vão pensar que o gênero é uma coisa só, né? A gente nunca vai falar em teoria de gênero. Aliás, essa galera fala, mas assim, a gente tem muitas teorias sobre gênero, né? Assim, a gente pode falar que é uma ignorância muito grande falar esse termo, né? Muito, e eu ainda diria mais. Eu diria que as pessoas que defendem essa noção de ideologia de gênero nunca leram qualquer livro sobre os autores de gênero, né? Inclusive, eles costumam atacar muito a Judith Butler, e a própria Judith Butler, numa entrevista, falou isso. A Judith Butler é uma autora que escreve alguns... ela é realmente uma autora muito importante, e aí ela sofreu um ataque no Brasil, inclusive, quando ela esteve no Brasil, ela sofreu um ataque no aeroporto de São Paulo, e a partir disso ela, inclusive, escreve um livro, né? Um pouco narrando esse momento. Mas ela fala isso, que ela sofreu um ataque, e aí ela vai perguntar para a pessoa, mas
Que livro meu você leu que é tão problemático e que Tudo te causou bem, vamos tanta coisa? discutir, né? Sem pessoa, problema. Eu jamais leria um livro seu. Então, o que você está discutindo, né? Exatamente. Então, a gente percebe que a própria lei ela é frágil nesse sentido, porque a lei não define o que ele está chamando de ideologia de gênero. A lei diz lá, olha, o escopo das discussões em torno da ideologia de gênero vão compreender lá identidade de gênero, igualdade e tal, mas não tem uma definição clara, né? Sim. É a mesma coisa. Que aí fica subjetivo. O que você entende por, né, igualdade de gênero? Sim. O que você entende por orientação sexual? Fica subjetivo. E não só, você leva a pessoa que está lendo a um entendimento equivocado, propositalmente, né? Porque você passa a entender que ideologia, essas discussões que ele enumera sobre identidade de gênero, desigualdade de gênero, orientação sexual, que isso tudo está de fato dentro de um escopo ideológico e não é. Né? Assim, então, a questão, o que eu quero dizer é que se você procurar no campo científico, qualquer autor que discuta gênero, nenhum deles vai falar sobre definição de ideologia de gênero. Então, assim, quando a gente fala de um termo, né, estamos aqui num programa discutindo sobre isso, nós não estamos criando, manifestando ou proporcionando uma ideologia de gênero. Nós estamos fazendo uma discussão sobre gênero e o impacto das desigualdades. Então, acho que o termo certo, a gente fala discussão sobre gênero para entender as nossas vivências e as nossas participações na sociedade. Certo? Eu tenho filhos, eu tenho, inclusive, filhos, bom dia. Eles me pediram para dar um alô, Maria, João e Joaquim, né? Mamãe ama vocês e eu tô trabalhando, mas daqui a pouco eu tô em casa. Então é isso, beijinho para vocês. Que estão, inclusive, Maria, 14, João, 13, Joaquim, 6 anos, estão ouvindo o programa, estão lá com a TV ligada, participando dessa discussão sobre cidadania, o que é muito saudável para todas as crianças em qualquer faixa etária, óbvio, com uma linguagem para cada faixa etária, né? Mas essa questão de saber quem eles são, quem o outro é, porque a BNCC fala muito isso, né, Tânia? Quem nós somos, quem o outro é e quem somos nós na sociedade. Tem mais algum destrinchar aí para a gente poder passar para nossa outra apresentadora? Tem muitas coisas, mas assim, só para, eu acho que uma coisa breve para dizer assim, é que essa lei ela cria um falso problema, né? Nós temos tantos problemas na rede de ensino municipal, em especial, né? Assim, em que quando a gente elenca uma suposta ideologia de gênero como um problema a ser tratado nas escolas, parece que existe um grupo de professores ou uma frente de professores que estão ali muito empenhados em doutrinar alunos, né? Cria-se um clima de desconfiança. Essa figura, é curioso isso, né? A figura dos professores sempre foram pessoas muito respeitadas, né? São pessoas, professores são profissionais, os primeiros que a gente tem e que nos fazem chegar onde nós chegamos na nossa vida profissional, né? Mas essa lei ela cria uma certa desconfiança, né? Um clima esquisito entre os professores no sentido de existe alguma coisa que você pode tratar em sala de aula que eu não quero que meu filho saiba. Como se os nossos filhos estivessem correndo risco. Exatamente. Inclusive, essa ideia da ideologia de gênero, ela vem de um movimento que também no Brasil que se chama Escola Sem Partido, né? Que é justamente essa prerrogativa do movimento Escola Sem Partido e que a gente pode pensar tiveram vários projetos de lei também, né, nesse sentido, no âmbito em estados, municípios, né, e até nacionais também, que é justamente qual é a prerrogativa da Escola Sem Partido? É justamente essa. Pais querem que... pessoas querem que os pais tenham autonomia para cercear determinados conteúdos. Os professores seriam meros reprodutores de conteúdos técnicos nas escolas, né? E conteúdos que não vão ao encontro de crenças, ideologias em relação aos pais. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma crença religiosa que me diz que a história do mundo é o que está escrito na Bíblia. O que não está escrito na Bíblia não aconteceu.
né? E aí chega um professor de história para dizer, olha, a história é essa, a história da África, a história da Europa, a história do Brasil. E aí a pessoa, por exemplo, um pai pode se sentir incomodado, né? Porque ele não concorda com aquele tipo de conteúdo, né? E aí essa é a perspectiva do Escola Sem Partido, assim, de que os pais teriam um direito de decidir que tipo de conteúdo o filho vai ter ou não acesso. Inclusive, das grandes brigas do Escola Sem Partido é justamente essa ideia do homeschooling, né? Ou seja, a criança sendo educada em casa, os pais teriam total controle sobre determinados conteúdos, como se isso atendesse a sociedade, né? Como se fosse possível numa sociedade onde as famílias estão absolutamente assoberbadas de trabalho e tal, se tivesse tempo para educar 3, 4 filhos dentro de casa ainda pensar quais conteúdos você vai ou não deixar com que eles acessem. Tirar, né, a gente pode simplificar dizendo que é tirar a criança da realidade do mundo, né? Que é separar na história de tudo que aconteceu o que eu quero que ela saiba e o que eu quero ignorar que de fato aconteceu, mas é uma alienação, né? A criança fica ali exposta somente a uma parcela. Vamos colocar isso num cenário, né? Uma criança que, né, por questões que seja dos pais, tem uma noção separada de uma pequena parte do que aconteceu na história. Outra criança que os pais têm uma outra ideologia e colocam apenas uma parte da história. Imagina depois a convivência, né? Qual é o choque? Parece que essa pessoa veio extraterrestre, né? Porque ela tem uma concepção, ela tem um currículo de história que não tem nada daquilo que aconteceu, da fala e da visão da outra criança. Que mundo é esse que a gente vai criar se cada um tem uma realidade paralela? E aí a gente está colocando aqui para a população que ideologia todos podem ter, filosofias de vida, visão de mundo interna dentro da sua casa. Mas o conceito de história do que aconteceu no mundo, do que está acontecendo em campos com a violência de gênero, todas as crianças precisam saber, principalmente para se preservar, para se cuidar, né, para não estar exposto principalmente a essas violências. A gente nomear de fato o que está acontecendo e essa criança poder entender que ela, né, tem que se defender, que ela sabe aonde ela corre risco, né, quais são aquelas situações de risco, inclusive nessas questões até mesmo de violência, o que é muito falado, né, também é muito colocado muito como um fantasma, para não falar palavras mais pesadas, é a questão de violências sexuais, né? Quase que 80% das violências sexuais com crianças acontecem dentro do ambiente familiar, né? Às vezes não na própria casa, mas ali na casa dos parentes, onde a família e conhecidos são próximos. E qual é o primeiro, né, lugar onde a criança pode pedir socorro depois da sua casa? É a escola. Então, muitos defensores dessa mesma fala, né, de que você não pode discutir gênero, que essa é a palavra, discutir sobre gênero e desigualdades, é essa questão de também não poder falar sobre violências sexuais, onde 80% acontecem dentro do ambiente escolar. Então, é importante a gente dizer que ideologia, a Ana Cristina está participando com a gente ao vivo e ela colocou aqui a definição do dicionário de ideologia, né? Sistema de ideias, valores e princípios. O que é falado na escola não é uma concepção de valores. Você não está doutrinando, né? Você está discutindo aquilo que a gente está vendo na realidade, a história, o contexto. Olha, existe uma pessoa que ela se identifica assim e você se identifica dessa forma. Ok, então o que a gente pode fazer? Vamos viver em paz na sociedade? O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo inteiro. Então, quem são essas pessoas, né? Para não gerar uma estranheza em uma criança que vem de uma família que trata isso como uma aberração, e essa criança reproduz.
né? Então, isso coloca em risco a vida de outras pessoas. É importante a gente falar que não é juízo de valores, mas é a gente discutir a existência de uma pessoa e aquela pessoa tem o direito de existir, né? Não só a comunidade LGBT, mas as mulheres, né? Eu lembro um fato muito interessante, a gente já vai passar a palavra para o Ismael, que está ali aguardando, mas um fato muito interessante que eu lembro no aeroporto de São Paulo. Eu viajo muito a trabalho e aí isso me pegou muito, de uma forma muito assustadora. Uma mulher, né? Como a gente sabe, a gente tem o termo para utilizar, que é uma mulher cis, que nasceu com esse sexo e se identifica com esse sexo. Ela entrou no banheiro feminino e, quando ela saiu, ela simplesmente levou um soco no meio do rosto e caiu desacordada, sem saber o que estava acontecendo. Uma mulher sozinha, viajando, e levou um soco no meio do rosto. E por quê? Ela era uma pessoa que é adepta de academia, então ficou com aquele estereótipo musculoso e forte. Um homem se achou no direito de socar o rosto de uma mulher porque ele achou que ela não fazia parte daquele sexo que ela se identificava, que ela estava se vestindo, que ela não era uma mulher que nasceu uma mulher. Então ele se achou no direito de, em pleno aeroporto, dar um soco na cara de uma pessoa. Como que a gente não vai discutir isso, né? Como que a gente não vai problematizar isso e falar qual é o direito das pessoas de interferirem na vida do outro? Independente se ela fosse ou não, um cidadão no meio da rua não tem o direito de agredir o outro, né? Enfim. Andressa, posso fazer um comentário? Porque a sua fala é muito importante. Porque é isso, né? Quando a gente fala crimes LGBTfóbicos, né? A gente acha que os crimes LGBTfóbicos são perpetrados somente contra a população LGBT+, e não é o caso. Esse caso que você citou é uma violência LGBTfóbica. Por quê? Independente dela, ela pode não ser, né? Talvez não seja uma mulher lésbica ou transexual, e é isso que você está trazendo. Sim. Mas isso não a coloca no lugar de estar isenta de sofrer esse tipo de violência. A gente teve um caso muito emblemático também, e, se eu não me engano, foi 2010 ou 2011, em São Paulo, no interior de São Paulo, onde pai e filho estavam numa festa de rodeio, alguma coisa assim, o filho adolescente, e aí eles estavam abraçados. Pai e filho. E aí eles sofreram um ataque homofóbico porque pensaram que era um casal gay, né? E aí esse pai, inclusive, teve uma parte da sua orelha decepada com uma mordida. É o que a gente falou, o que você falou muito bem, um pânico moral que se cria e se coloca essas pessoas como perigosas, e que você tem que combater. Exatamente. E como a gente legitima socialmente que esses corpos, essas vidas, supostamente estariam legitimadas a sofrer a violência por ser quem são, né? Eu lembro de um outro caso também que eu acho que é anterior à Lei Maria da Penha, né? Eu sou do Rio, então eu lembro que na época, no final dos anos 90, no Rio, a gente tinha um grupo de rapazes, chamavam Pit Boys, né? Que eram da Barra da Tijuca, que tocavam terror ali na Zona Oeste. E aí, uma vez, eles na Barra quase ninguém anda a pé, então tinha uma mulher andando a pé na calçada, e aí eles passam de carro, param o carro e agridem essa mulher. E aí eles foram identificados, foram presos, e quando ele vai ser entrevistado por ser preso, ele pergunta: mas qual foi a motivação? Você agrediu essa mulher porque ela fez alguma coisa, te devia alguma coisa? O que aconteceu? O que também não dá o direito, mas sim. Vamos lá, contextualizando. E aí na época se perguntou isso, e aí eles disseram: a gente fez porque achou que ela era uma prostituta. Né, assim, como se o fato dela ser uma garota de programa, quer dizer, ela não era, né? Mas como se o fato dela supostamente ser uma garota de programa legitimasse a violência. E é isso que a população LGBT experimenta todos os dias, né? As pessoas LGBT, socialmente, a gente ainda legitima essa violência, como você falou. Ainda somos o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. O segundo maior país que mais mata é o México. E o México tem a metade dos crimes que a gente tem no Brasil. Então, a nossa diferença para o segundo lugar é abissal, é enorme. Então, isso passa justamente porque a gente está discutindo muito pouco, tem avançado muito pouco nessa discussão que tem sido tomada como ideológica. Então,
o que eu quero, concluindo esse meu raciocínio, é a discussão sobre gênero, ela interessa a todo mundo. Interessa a pessoas cis, a pessoas não LGBT, interessa especialmente as mulheres, né, que é a maior parte da nossa população brasileira, né, justamente porque essa lógica de ideologia de gênero vai querer colocar as mulheres e manter as mulheres nesse lugar de submissão, de posse, de objeto. Perfeito. Que os crimes feminicidas, eles fazem isso, né? Os homens que matam as mulheres, eles matam as mulheres porque eles acham que o corpo, a vida daquela mulher é propriedade sua. Todos esses contextos que a gente falou é objetificando, quer dizer que é transformando uma pessoa em objeto. Como se você pudesse descartar, rasgar, quebrar, jogar fora. Então, todas essas narrativas, essas falas trazidas por essas pessoas, né, nesse sentido político, como a gente falou, porque é importante a gente sempre falar que a ideia de política não é só simplesmente uma lei, né? Nós somos seres políticos, seres sociáveis, né? Então, a política, você ser político, você nasceu, você já está fazendo política, é um ato político, né? Então, é diferente da política partidária. A gente não está falando aqui de partidos, a gente está falando sobre o ato de viver em sociedade, que isso é um ato político. Tânia, para a gente desmistificar agora um pouco, saindo da questão acadêmica, né, do que significa, na legislação, né, o que a gente pode falar sobre essa lei, né? Uma lei que trata sobre o que vai ser ou não vai ser, né, discutido dentro de uma escola por um professor, né? O que essa lei interfere no papel do professor, no papel da escola? Você pode falar um pouco pra gente? Claro. Então, essa lei, ela traz a questão de que os pais devem interferir em como o professor deve ensinar e quais conteúdos o professor deve ensinar. Isso fere muito também o que está na Constituição, o que está na LDB, porque fala sobre a questão, vou até trazer aqui certinho como que está exatamente na lei, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Essa citação está tanto na Constituição Federal quanto na LDB. E essa lei não deveria existir. Só para cortar um pouquinho, porque pode ser que alguém não saiba o que é LDB, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que determina como vai ser aplicada uma lei federal, que determina como que vai ser aplicado o ensino, tanto em escolas municipais públicas quanto particulares. Pode continuar. Desculpa a interrupção. Tudo bem. E acabei perdendo um pouquinho o raciocínio. Só um instantinho. Tá na LDB, né? A liberdade, né, de aprender, ensinar, e isso fere a Constituição. Isso interfere naquilo que o artigo 5º da Constituição fala, que o artigo 22 da Constituição fala, que é o direito de você ter acesso a um conhecimento, né? E essa lei, ela é uma normativa, né, que tem que estar em vigor, e como que é criado, assim, mesmo assim, uma lei que vai contra uma normativa já existente. A gente tem que entender que as legislações que regem o município, elas obrigatoriamente precisam estar em conformidade com legislação estadual, principalmente com a Constituição. Então, existe até na Câmara, que eu não sei como passou, a questão da Comissão de Constituição e Justiça. Uma lei que fere, que ela vai contra aquilo que está na Constituição, ela é impossível de estar tramitando. Então, já tem essa análise prévia, porque se fere a Constituição, ela não pode andar. E essa lei, a gente vê que quem determina as diretrizes da educação... Prefeito, alô, prefeito, não é você que determina as diretrizes da educação pública municipal. Isso é competência federal. Você está interferindo diretamente na competência federal. Se a Câmara fez isso primeiro, o senhor, enquanto chefe, né, do Executivo, do Poder Executivo, não poderia, então, estar sancionando essa lei, o que demonstra para a gente que ele não tem entendimento do que rege a educação pública, né? Não tem como um prefeito, né, ser superior
a Constituição Federal. Sinto muito aí pela sua, né, falta de conhecimento nessa questão, mas a gente está aqui para isso enquanto profissional da educação. Inclusive, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação já entrou com uma ação, né, para poder legitimar aquilo que já está posto, que essa lei fere a Constituição Federal. Ela tenta determinar o que pode e o que não pode quando é de competência. Eles invadiram a competência do poder federal, né? Então, assim, já de praxe a gente pode falar isso. Mas aí eu queria, então, para a gente poder dar o nosso prestígio ao nosso convidado, Ismael Lopes, ele vai falar um pouco. Não sei se vocês sabem, mas quem escreveu essa lei foi um pastor. Né? Foi um pastor que se colocou... Anderson de Matos. Isso, que se colocou como vereador para incorporar a sua ideologia nas legislações municipais. Então, se há uma ideologia, é essa posta aqui tentando, né? Nós somos um país laico, onde cada um tem, sim, seu direito, total direito de ter a sua filosofia de vida, a sua ideologia, a sua religião. Você não pode obrigar a goela abaixo que outras pessoas tenham a mesma visão de vida, inclusive que acreditem na Bíblia, né? Você tem todo o direito de viver dessa forma e tem que ser respeitado por isso, né? A gente tem um pastor aqui ao vivo com a gente, que vai falar sobre isso. Ismael, você nos ouve, Ismael? Você pode falar um pouco sobre como a teologia e a questão da religião cristã influencia nas legislações nacionais e municipais? Tânia tem uma pergunta para Ismael, certo? É justamente sobre isso. Ismael, sendo você formado em teologia, de acordo com seus estudos sobre a área, o que a teologia poderia refletir sobre esta lei? Estaria ela de acordo ou contra o que está evidenciado na lei? Oi, gente, vocês me ouvem bem? Muito bem. Maravilha. Então, só te cortando um pouquinho, Ismael, fala de novo, só rapidinho, brevemente, sua formação para quem está acompanhando agora. Tá bom. Quem entrou depois aí, eu sou Ismael Lopes, sou carioca, mas estou morando em Brasília. Sou psicólogo e teólogo. Sou um dos coordenadores da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e articulador da União por Moradia Popular. Atuo aqui em Brasília fazendo parte do Conselho de Participação Social da Presidência da República, na Comissão de Política de Participação Social. Sou membro do chamado Conselhão, né, do Fórum Interconselhos, e trabalho fazendo articulação dos movimentos com o governo e parlamento, né, senadores, senadoras, deputados e deputadas. E aí, tem muito a ser dito, né? Eu fiquei aqui ouvindo, anotando algumas coisas. Leandro é meu colega, né, da psicologia também. Mas sobre a questão teológica, a discussão de gênero, ela é muito recente, gente. Assim, se a gente for pegar dentro da teologia, né, eu sou o que a gente chama de biblista. Porque a gente tem várias cadeiras dentro da teologia. Uma delas é sobre Bíblia, sobre o texto bíblico. Se a gente for pegar o texto bíblico não fala sobre relação homoafetiva ou qualquer coisa próxima disso. O texto bíblico fala de orientações sobre o culto. Por exemplo, a galera usa o texto de Levítico para justificar a condenação de pessoas do mesmo sexo que se relacionam. Só que Levítico é um texto destinado aos levitas. Os levitas era uma tribo, né, mal chamada tribo, né, assim, do povo hebreu, que cuidava do culto, que cuidava do templo, cuidava da ordenação cultica daquele povo. Então, dentro do culto, a relação era proibida. E não só a relação homoafetiva, a relação sexual, porque eram muito comuns os cultos sexuais. No Novo Testamento, é muito parecido também essa orientação. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo às igrejas, e aí ele escreve a igreja de Corinto, né, nas suas cartas aos Coríntios, ali tem uma má tradução de dois termos. Um deles é arsenokoitoi,
que é quase que um neologismo do apóstolo Paulo, que ele está se referindo a duas possibilidades. Uma é ao culto sexual, os chamados bacanais. Para quem não sabe, bacanal eu ia te não perguntar é só... o que seria o culto sexual. Para quem não sabe, bacanal não é só saliência, não. Assim, falei igual a minha avó, né? Saliência. Mas bacanal era o culto ao Baco. Baco era um deus do panteão romano ali, enfim, equivalente a Dionísio no panteão grego. Que aí os cultos eram regados a muita bebida, sexo e tal. E aí, muitas das mulheres chamadas sacerdotisas eram usadas sexualmente no culto, muitas das vezes até estupradas. Então, a orientação, e aí a gente está falando, gente, de uma igreja no primeiro século, é o início da igreja, você não tem uma doutrina estabelecida. Então, assim, o apóstolo Paulo está orientando que não tenha culto sexual, que não tenha estupro, que não tenha... A gente está falando de um contexto histórico, né? Exatamente, a gente precisa contextualizar o texto, porque quando alguém escreve algo, ele escreve por uma razão, ele escreve para alguém, ele escreve em um tempo e ele escreve em um idioma. Então, os significados das palavras também, a gente precisa fazer, que é do jornalismo, né, tem que fazer o lead ali. Por quê, para quem, como, onde, quando, sabe? Tem que contextualizar, senão a gente não entende o que está sendo dito. E o outro termo é o malakoi. Malakoi basicamente era quem não prestava serviço militar. Era isso. Eram os homens sem tanta força física, sem tanta virilidade. Então, por exemplo, se você que está ouvindo aí, você é crente e você nunca serviu, você é malakoi, tá? Só para você saber que quando Paulo está escrevendo sobre isso, ele está falando sobre os homens que não prestavam serviço militar. E a gente mal traduziu, numa tradução muito recente, inclusive porque a palavra homossexualidade é muito recente, é um conceito muito novo na história da humanidade. Então, quando Paulo escreveu, ele não pensou em homossexualidade porque esse conceito nem existia. E tem uma outra tradução para o termo arsenokoitoi, que foi a primeira tradução que a gente teve fora do latim, que foi Lutero que fez, que ele usou um termo alemão que significa abusadores de criança. Por quê? Porque os romanos tinham a cultura, os romanos de autoridade, né, tinham a cultura de ter um jovem, o chamado mancebo, próximo dele ali, que eles criavam para serem lideranças no futuro e eram usados sexualmente por eles também. Então, meio que seria assim, o pecado ali é pedofilia, sabe? Entendi. Como também não tinha... Então, o que hoje as pessoas leem e entendem como pecado, né, que é falado, é pecado ser homossexual, é pecado ser pedófilo. Essa seria... Pedófilo. Entendi. Infelizmente, a gente não está com muito tempo, Ismael, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a influência dessa concepção, dessa ideologia cristã na política, na legislação, no legislar, no ato de legislar. Dá para falar um pouco para a gente, mais ou menos, sobre isso? Sim, é muito diversa a influência e as formas como ela se dá, mas eu vou dividir em dois grupos que atuam nessa, excluindo o meu grupo, que é um grupo que tenta manter isso separado, embora a religião seja política em essência, mas tenta manter o Estado separado da igreja. Entendi, que vocês são cristãos e estão na frente dos evangélicos pelo Estado de Direito. É esse grupo que você está falando, né? Eu vou excluir esse grupo e vou falar só dos conservadores ali, dos fundamentalistas. Da bancada evangélica. A bancada evangélica. A gente tem dois subgrupos dentro desse. Um é o que sabe que isso não é uma discussão. Existe um grupo que sabe que isso não é um problema. Eles não estão nem aí para a questão de gênero. Nem aí. O que eles querem é, trabalhando com problemas reais, apontar uma falsa razão do problema e uma falsa solução. Por exemplo, essa lei sobre ideologia de gênero em campus.
Existe um problema na educação? Existe pra caramba, assim. Existe uma questão da previdência dos professores e professoras, existe uma questão salarial que não tem reajuste decente já sabe lá Deus quanto tempo, existe uma questão relacionada à infraestrutura, existe uma questão relacionada até à metodologia, existe uma questão na educação no Brasil inteiro. Essa questão, ela se dá por conta da ideologia de gênero, da doutrinação marxista, da doutrinação freiriana, quem me dera, é por conta disso? Não, mas eles apontam para essa falsa razão do problema, que é uma razão fácil, é uma razão, assim, e que é uma coisa que pega numa isca moral das pessoas. E aí seria com qual intuito? De apontar uma falsa solução. E aí, qual é a solução? A solução é dar infraestrutura, garantir uma política fiscal que permita um orçamento mais amplo para a educação, acabar com contratação temporária de professor e fazer concurso. É essa a solução que eles apresentam? Não. Qual a solução que eles apresentam? Uma lei que proíbe um negócio que nem existe, que é a ideologia de gênero. Porque não existe. Sim, é isso. Então, eles apontam uma falsa razão do problema. Entendi. Deixa eu só resumir aqui de uma forma mais simples. Eles criam todo esse fantasma, né? Criam que a educação hoje está acabada, principalmente a educação pública, e aí trazem essa solução, que seria a aplicação de leis como desse tipo, né? De proibição da ideologia de gênero. Seria isso? Exatamente. Esse grupo trabalha dessa forma. E aí dá para dar milhões de exemplos. Por exemplo, só que existe um outro grupo que é um grupo biruleibe das ideias mesmo, assim, que é o grupo que vai defender isso porque acredita mesmo. Entendi. Que vai ter gente ensinando sobre... E assim, a gente ensina sobre gênero, gente. A questão é como esse ensinamento é feito, porque os casais conservadores, o casal sendo muito otimista, né? Porque geralmente o pai não tá. Mas vamos supor que essa família tradicional exista, e aí ensina sobre gênero, porque ensina o menino a ser menino, né? Menino. Inclusive ensinam que cores têm gênero também, né? Então acho que isso seria bem taxativo de uma ideologia de gênero, né? Com certeza. Dentro desse conceito deles, isso caberia. Então, por exemplo, se essa lei fosse aprovada... Que menino é menino. Essa lei diz isso, a gente não pode ensinar que meninos vestem azul e que não pode ensinar, porque isso é uma ideologia de gênero. Correto, gente? Eu acho que eu tô... Partindo de uma base teórica, essa lei proibiria isso, inclusive, de ensinar que menino é menino. Perfeito. Você quer fazer o seu encerramento? Porque, infelizmente, a gente tomou muito tempo do programa, não permitindo a sua participação, mas eu já vou convidar para um próximo, tá? Aí você pode fazer o encerramento do seu entendimento? Quero. E aí, eu queria só encerrar contando sobre um episódio que aconteceu 2 semanas atrás. Eu, por exemplo, tive na Câmara, na CCJ, né, na aprovação pela CCJ, né, da PEC 164 de 2012, que é a PEC do estupro. Quando o Eduardo Cunha, porque esse é um projeto de lei do Eduardo Cunha, tá? Para quem não sabe, quando o Eduardo Cunha propôs isso, eu acho que o Eduardo Cunha está no grupo que sabe que isso não é uma questão. E aí, ele coloca... Para quem não sabe, essa PEC é a mal chamada PEC do estupro, assim, aliás, bem chamada PEC do estupro, que é exatamente isso, protege estupradores. Ele amplia o direito e a proteção à vida desde da concepção. Então tem que proteger, então se engravidou, não importa se fruto de estupro, não importa se pedofilia, tem que ter o neném e é isso, depois ver o que faz. Eu acho que o Eduardo Cunha sabe que isso não é a solução para esse problema. Mas existe um grupo e uma base popular que está nesse campo, que está cooptada por essa ideologia, porque isso é uma ideologia moralista e que está arrastando massas populares. E aí isso passou na CCJ, no meio de muita luta. Quem quiser ver lá, eu fiz um relato sobre isso no meu Instagram, tem lá. Para que a gente
gaste nosso tempo fazendo essa luta. Teve uma confusão, eu fui parar no Departamento de Polícia Legislativa no dia, mas enfim, tive um apoio do deputado Glauber, que inclusive Glauber fica, a deputada Sâmia e a deputada Natália Bonavite deram todo o suporte. E aí a gente está nesse enfrentamento, enquanto a gente está passando uma série de problemas e está sendo aprovado no Senado e na Câmara pacotes fiscais, por exemplo, que se não houvessem, poderiam solucionar o problema da educação no Brasil. Poderiam solucionar o nosso problema de infraestrutura na saúde. Então, assim, desvia o foco, né? A discussão para uma discussão moral. E nós, do nosso campo, não podemos cair nisso. Fazemos a disputa moral com as pessoas na base, para justamente elas olharem menos para isso, e aí atuamos diretamente nas propostas políticas, de fato, e econômicas que são centrais na discussão da organização do Estado. Então você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esse programa, acompanha nosso trabalho, segue a gente lá, nos apoie, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Nós lançamos um programa, que é o programa Papo de Crente, tem no Spotify, vocês podem ouvir um pouco do que a gente produz, que é para falar com você, minha irmã, meu irmão, que é crente, e que se incomoda com essa intervenção que é absurda, porque os problemas continuam. E não importa o quão moralista seja a discussão, ela não vai solucionar problemas que são materiais. Então vamos juntos e juntas e é isso. Forte abraço e obrigado. Muito obrigada pela sua participação, que inclusive vamos querer novamente. Eu queria só colocar aqui que a gente já ultrapassou e precisamos ter respeito para o colega que é apresentador do próximo programa, mas que em 2020 o STF julgou inconstitucional uma lei que é equivalente a essa de Campos, né? Uma lei do município de Novo Gama, em Goiás. Então, assim, a gente trouxe todos os elementos, né, que a gente consegue deixar aqui bem claro que é uma lei inconstitucional, ela vai contra o direito de outras pessoas existirem, né? A partir do momento que o Brasil é o país que mais mata a população LGBT, Campos é a cidade onde o feminicídio cresceu absurdamente nos últimos 4 anos, né, prefeito? Então, assim, cadê a política pública de combate à violência de gênero, né? Como que nós, mulheres, professoras, 97% dentro da educação pública municipal, vamos combater o aumento do feminicídio se a gente paga multa por falar de violência de gênero, né? Complica. Vamos nas considerações finais. 2 segundos. Muito, muito obrigada por você estar aqui, Leandro. É um prazer imenso e vamos discursar mais e discutir mais sobre essas questões. Muito obrigada. Por nada, eu agradeço o convite também e, assim, é uma pena porque é um tema que a gente tem muita coisa para falar, assim, e aí, como consideração final, eu queria aproveitar a fala do Ismael, que era uma coisa que eu gostaria de compartilhar aqui, que é justamente essa ideia do o quanto esse tipo de legislação, ela tem sido utilizada... Operador, você abre aqui pra gente? Operador? Você abre aqui pra gente a imagem? Obrigada. Quanto essa legislação ela tem sido utilizada como cortina de fumaça, né? Para coisas que são realmente importantes. No município de Campos, posso dar exemplos rapidamente, né? Essa lei é sancionada pouco antes da votação da lei orçamentária anual, né? Que inclusive ia passar na surdina, né? Teve muita mobilização. E é isso. Cortina de fumaça. Mais uma vez sem reajuste, há 8 anos sem reajuste para os servidores municipais. E agora a reforma da Previdência Municipal, né? Que é outra lei que também quase passa na surdina, né? Assim, então, vocês percebem que se cria um falso problema para que a gente se mobilize, a gente discuta, enquanto, como dizia o ex-ministro do governo Bolsonaro, vai passando a boiada, né? Assim, então, sempre que esse tipo de legislação aparece, a gente tem que se perguntar, isso está servindo para encobrir o quê? Né, assim, por que um falso problema está sendo produzido e qual é o problema real que a gente não está olhando, tá? E, por último, só para dizer que uma formação crítica nas escolas é diferente de doutrinação, né, que é o que vem sendo apontado. E sobre o STF, em julho deste ano, o STF julgou uma ação direta de inconstitucionalidade 5668, né, dizendo que sim, dever das escolas discutir gênero e sexualidade. Perfeito. Essa decisão vale em âmbito nacional. Qualquer lei municipal, estadual que venha na contramão disso
é lida como inconstitucional. Isso está decidido, tá, gente? Então não adianta apelar o prefeito em vídeos sensacionalistas para a comunidade cristã. A gente está aqui com pastores falando sobre o tema. Não é sobre ideologia, né? É sobre respeito à cidadania e dignidade humana. Sim, e o legislador sabe dessa decisão, inclusive por isso que a lei não proíbe. Ela coloca uma decisão nos pais, mas essa lei ela é tão cruel porque ela não proíbe, mas ela mantém uma desconfiança sobre o ambiente escolar e sobre os professores nesse ambiente escolar, que eu acho que é mais cruel ainda, porque promove também a violência contra as equipes pedagógicas, né? Perfeito. Tânia, suas considerações para a gente encerrar? Sobre a questão mesmo dos documentos, das normativas educacionais, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e a LDB, que falam e prezam, né, sobre a formação plena do indivíduo. Isso leva em consideração a questão de se formar sujeitos críticos, sujeitos pensantes, que refletem sobre a sociedade em que vivem, e como que essa lei mascara tudo isso, faz com que isso não aconteça. E aí a sociedade permanece como está, com desigualdades sociais, com feminicídios, e também a questão do que foi colocado aqui várias e várias vezes, que o Brasil é o país que mais mata a comunidade LGBT. Eu trouxe até um dado aqui do GGB, que é uma ONG, Grupo Gay da Bahia, que fala que em 2023, a cada 34 horas, uma morte de pessoa pertencente a esse grupo. Então, independente de religião, as pessoas têm direito de viver. Eu queria deixar aqui um livro, se o operador puder focar aqui pra gente, Ética e Vergonha na Cara. É um livro muito bom, que ele fala sobre política de uma forma bem sucinta, de um professor de universidade, que ele fala sobre essa questão de como a corrupção estaria muito mais próxima da vida cotidiana do que a gente gostaria de supor. Então, Ética e Vergonha na Cara, do professor Mário Sérgio Cortella. Ele é bem fininho, dá pra gente ler aí em um dia. Leandro trouxe um livro também, queria que você mostrasse rapidinho pra gente encerrar. Sim, o livro é para falar de gênero, sim, do professor Alexandre Bortolini, que é um professor mestre, doutor em educação, que traz justamente toda essa legislação que norteia e que dá segurança para as equipes das escolas de fazerem discussão, e também alguns elementos teóricos. Então, também um livro fácil de ler, muito bom, e assim, recomendo demais para as equipes, principalmente quem é do campo da educação. Perfeito, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Ismael, maravilhoso, muito obrigada. E desculpa o próximo apresentador, mas a gente vai conseguir respeitar o tempo, mas é um tema realmente que vai muito, né, com relação à segurança, à nossa vivência na sociedade. Então, fica com a gente, manda comentários sobre esse tema, deixa o seu comentário para o próximo programa e obrigada, até a próxima.